Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Eu espero que você esteja bem e que Deus do alto te abençoe. Bom, este vídeo é um assunto polêmico e ele verte da urgência atual da vida cristã. O mal que vou falar sobre hoje é a pornografia e o tanto que ela afeta a vida não só cristã, o relacionamento entre você e Deus, como o teu relacionamento entre você e a pessoa com quem você é casado. E também como afeta mentalmente, gerando um vício semelhante a um vício de um entorpecente que gera dependência crônica, talvez. Um adicto, caso você não saiba, segundo a ciência, é um escravo, né? Todo aquele que se envolve no vício de algum entorpecente é chamado pela ciência depois de adicto. O adicto, ele vive a vida toda lutando contra aquela situação. Tem muitos que vai começar este vídeo aqui e eu já vou ir cortando alguns pensamentos que pensam o seguinte: isso é um demônio, aquilo é um demônio, o vício é o espírito contrário. Bom, o vício em si, eu abri essa nota para deixar bem claro, o vício não é necessariamente uma ação do demônio. A oportunidade o demônio explora, mas o vício em si é algo que o cérebro, uma vez que experimenta o prazer de uma substância ou de uma ação, veja que tem pessoas que são viciadas em chocolate. É um vício brando e tranquilo, mas quem é mesmo, ele sente uma necessidade urgente. E tem outras coisas que são menos nocivas, que também são vícios. Bom, o que é um vício? Uma vez que o cérebro experimenta um prazer, cria-se uma memória daquele prazer, né? A famosa trilha do prazer dentro da sua mente. E o cérebro passa a cobrar, exigir aquilo ali. Para vocês terem uma ideia, o cérebro de um viciado ele muda a anatomia do cérebro. É comprovado isso cientificamente. Então, a pornografia também é um estímulo prazeroso, imediato e ao alcance da mão de quem quiser usar. Logo, aquilo se torna um vício. Aí sim, depois de formatado um vício na mente da pessoa, entra os espíritos contrários e vai explorar aquela situação, porque é uma vulnerabilidade. Toda vulnerabilidade humana é explorado pelo demônio. É assim que ele opera. Isso também vai para as classes de doenças mentais. Não é um demônio. Geralmente as pessoas veem e falam, não, é um demônio. Ele se aproveita da fragilidade humana, né? Daquela oportunidade, é um oportunista. Então, a partir de que se torna um vício, ele explora aquela questão, dificultando a pessoa se libertar daquilo. Qual é o caminho da libertação para este ou qualquer outro vício? Privação total do acesso àquilo, com disciplina, tá? E muita oração. Mas não é oração pedindo, isso que é o detalhe que eu quero que você aprenda. Não é uma oração pedindo para Deus te libertar. Você pode pedir, não tem problema. Mas o que você precisa mesmo é de desenvolver uma vida espiritual a ponto de ser preenchido pelo Espírito Santo. Na plenitude da graça não vai haver espaço para nenhum vício te perturbar. Porque quando você conhecer ou viver essa experiência de estar cheio do Espírito Santo, não vai ter vício que resista dentro de você. Então o caminho é esse. É uma disciplina, mudança de atitude, falar, olha, eu não vou, ainda que eu grite, que eu gemo, que eu queira demais, eu vou guerrear, vou sair de perto, vou andar. Vai pôr o teu joelho na terra. Isso vai mudar. Veja a oração como uma medicação para esta hora também. Mas não é ajoelhar, Senhor, me liberta. Não, vai lá e fala, Senhor, eu quero ter relacionamento contigo. Eu não sei nem por onde começar. Sou nécio, mas estou aqui aos teus pés te pedindo iluminação. Eu quero me achegar a ti, conhecer. Revela-te mais de ti para mim. Eu quero ter mais acesso, andar contigo, falar contigo. E não é só de joelho, queridos. Ajoelhar, sempre eu falo, se você ajoelha o corpo, mas não ajoelha o coração, é mera formalidade, tem valor agregado nenhum. Agora, se você pode ajoelhar, tem liberdade para fazer tal coisa, maravilha, melhor ainda. Mas aquilo que a palavra diz lá sobre todo o joelho haveria de se dobrar e toda a língua confessar, não estava falando sobre oração.
Estava falando sobre se dobrar diante da grandeza dele, ou seja, não há oponente à altura, não há inimigo à altura, todos se dobrarão, todos se curvarão. E o todos ali não é os convertidos, os batizados, também os não convertidos, toda tribo, língua, qualquer ser vivo vai confessar que Deus é Deus. Não estava falando sobre oração. Fazendo apologia, orar de pé, não muda absolutamente nada. Se você tem hábito de orar de joelho, ora, faz todo sentido para você, glória a Deus, mas não aponte quem não ora. E outra coisa, o que importa é o que acontece aqui dentro de verdade, tá? Esse é o caminho para vencer a pornografia e qualquer outro vício que estabeleceu uma trilha de prazer dentro da tua mente, porque vício só acontece com coisas prazerosas para esta carne. Sigamos ao vídeo. Outro ponto que eu quero abordar é, já ouvi pessoas renomadas, conhecedoras da Bíblia, que dizem que a Bíblia em si mesmo, ela não fala nada sobre pornografia. Eu discordo disso e por isso também vou te apresentar uma Bíblia no final deste vídeo, uma Bíblia top, maravilhosa, da onde eu estou extraindo este estudo e tais afirmações eu faço. Bom, mas antes de tudo, vou pedir a você que confere aí a sua inscrição. Se não estiver inscrito, ativa e vai também no sininho das notificações. Ao clicar, vai aparecer 3 opções. A de cima está escrito todas. Clicando no todas, todo vídeo que eu postar aqui no canal, você recebe uma notificação aí no teu celular, tablet, notebook, enfim, você fica informado que existe conteúdo novo aqui no canalzinho. Bom, Deus abençoe, espero que você tenha feito esse procedimento. E não esquece do joinha, que ajuda a plataforma, o algoritmo, a entender que conteúdos como o meu, que sofre um boicote por ser bíblico, cristão, conservador, você pode pesquisar sobre isso, tá? Eles boicotam tudo que você imagina. Pessoas que fazem o mesmo trabalho, mas em outro nicho, outra categoria de entretenimento, irmãos, estão ricos, tá? Ganhando muita grana. Quem trabalha com este tipo de material quase que zera. Você tem aqui mais ou menos para você pagar uma conta de luz e uma conta de água e olha lá. Então tem um monte de gente aqui que não gosta de mim, não gosta do canal, fica dizendo que eu estou ganhando rios de dinheiro. Se você tivesse ciência mesmo de como isso funciona, você não falaria uma bobagem dessa. Mas vamos ao tema. Bom, pornografia, caríssimos. A Bíblia fala sim sobre ela, tá? Mas eu precisei de uma Bíblia que traz para mim notas em grego, já que o assunto em si está no Novo Testamento, mais precisamente na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai tratar de um assunto que é muito cultural. Quem conhece um pouquinho da história de Coríntios sabe que ali tinha um templo, prostitutas, era cultural a vida promíscua, né? Não tinha muita separação, nem era despudorado, né? E essa dificuldade que Paulo encontra nesta igreja, ele precisa tratar diretamente este problema. Bom, da onde eu consigo afirmar que tem algo na Bíblia? Porque esta Bíblia traz notas em grego. Trazendo notas em grego, a gente vê a origem da palavra, a raiz mesmo. E esse que é o grande detalhe, o grande diferencial desta Bíblia. Como o Novo Testamento inteiro, ele foi escrito originalmente em grego, irmão. Depois traduzido para outras línguas, como o latim, que vem depois. Mas assim, a primeira escrita do Novo Testamento, grego. Tá? Então a palavra, ela perde muito sentido às vezes, as palavras, quando você vai fazendo traduções para outras línguas. Você sabe que tem palavras em determinadas línguas que não se traduzem. Isso é um fato. Você procura algo semelhante, mas a ideia não fica totalmente original, talvez até perca um pouco o sentido. Isso acontece naquele exemplo onde Pedro é questionado pelo Senhor por 3 vezes. O Senhor pergunta se Pedro ama ele. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Para mim, para você, nas Bíblias que nós temos traduzidas, vem Pedro, tu me ama mesmo, né? E depois ama. Ali, na verdade, o Senhor está perguntando se Pedro agapis me, né? Ou seja, se Pedro ama ele com amor ágape. Pedro se aborrece no final das indagações, porque ele percebe que Cristo está perguntando para ele qual é o nível do amor. Você que não saiba, tem 3: eros, filos e ágape. O eros é o amor que você sente entre você e a sua esposa, os cônjuges, né? Filos é de irmão de sangue, pai e mãe, filhos.
Então é este tipo de amor. O ágape é o amor nível Cristo, um amor superior, um amor que não espera nada em troca. É aquilo, né, que dá a vida em troca, na verdade. É aquilo que Pedro estava sendo indagado, e quando ele percebeu, ele tomou um choque. Então o que eu quero dizer? Como nós não temos na leitura das traduções um acesso à palavra original, logo nós concluímos que não foi dito. É aquele texto também que eu acabei de citar, de ama-me, né? Pedro, tu me amas, fica meio complexo quando você não entende que tipo de amor que Jesus está falando, por que causa então um abatimento em Pedro. Mas vamos para o tema em questão. Só trouxe esse pano de fundo para você entender a importância de ter uma Bíblia como essa e ter acesso a essas informações, o quanto vai enriquecer o teu conhecimento bíblico e, por fim, a aplicação na vida cristã também, porque quanto mais informação, melhor você consegue viver com a vida cristã, por entendê-la em sua forma mais ampla, uma visão mais macro, né? Vamos lá. Eu deixei aqui, queridos, esta Bíblia aqui bem do ladinho, para vocês verem junto comigo. Vai aparecer ao contrário, mas é isso aqui, ó. Você está vendo aqui ela aberta, e essas notas em amarelo, aqui está aonde está a palavra porneia. Porneia é a origem da palavra pornô, e portanto a sua derivação pornografia. Só naquele quadradinho que eu mostrei para vocês ali, ele tem várias informações que são essenciais para mim fazer um estudo e entender o que é que Paulo estava falando para o povo de Corinto e como ele abordou isso. Primeiro que eu quero trazer para vocês, dentro daquela nota, traz para mim 1 aos Coríntios capítulo 5, vou colocar na tela para vocês e vou ler aqui junto, olha, versículo 9 em diante. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Aqui, irmãos, quando ele usa prostituem, ele usa porneia. E quando ele usa no próximo versículo, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, com roubadores, ou com idólatras. Quando ele usa devassos, ele usa também a palavra porneia, porque então vos será necessário sair do mundo. Bom, a aplicação aqui, né, que Paulo está dizendo, eu não estou querendo dizer dos mundanos, estou dizendo dos que vivem entre vós, né, dos que estão aí como cristão, mas na prática da pornografia. Pornografia, ela abarca a ideia toda, não só da promiscuidade física, com contato físico, como também assistir. Veja bem, nesta época tinha cultos com um certo tipo de orgia, para você ter uma ideia, né, cultos. E as prostitutas cultuais, elas praticavam isso. Tinha muitos que apenas assistiam. Ia lá, às vezes não participava e assistia. É um tipo de pornografia com efeito hoje. Bom, Paulo usa este termo aí. E aqui também em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, verso 18, ele diz: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Aqui a fornicação, ele usa de novo essa derivação, esta etimologia, porneia. Este porneia, irmão, ele abarca de novo todas as ideias, até quando uma pessoa pratica o sexo sozinho, certo? Visualizando alguma coisa, imaginando alguma coisa e se toca e chega nisto. É pecado contra o próprio corpo. Está no mesmo padrão de adultério quando você faz na prática física. Por que está? E eu já vou chegar lá. 1 Coríntios 5, no verso 1, na tela, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Aqui a palavra que ele usa nesse episódio, deste não sei como vou chamar, este indivíduo, ele cometia um ato sexual com a sua madrasta. E este camarada, ele ministrava a palavra. E ele dizia, nem no meio dos gentios isso aí acontece. Quando ele usa a palavra fornicação e fornicação de novo, fornicação e fornicação tal, no grego está porneia, certo? Está exatamente esta palavra porneia, da onde origina-se de novo a palavra pornografia. Você está entendendo? A Bíblia sempre esteve atual, ela não é atrasada, a Bíblia é atual.
Mas só para me amarrar isso e não ficar um vídeo muito longo, né? Em Mateus 5, versículo 28, para nós ver se é pecado a fornicação, na verdade a pornografia, ou não é pecado. Pega comigo essa visão aqui, olha. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. O duro desse verso, irmão, não que existe essa disparidade, essa diferença. Alguém pode dizer, mas foi Paulo que disse? Não, foi Jesus Cristo que disse, a pessoa que disse dele si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você olhar com o intento de pecar, o intento for impuro, né? Olhei para uma mulher, o intento é impuro, cometi adultério com ela. Palavras do mestre, da pessoa do Deus encarnado. Não dá para fugir disso. Isto é real, é para você temer mesmo, ver o quanto a tua carne te condena. Concupiscência dos olhos está atrelado à ideia de porneia também. Ou seja, a Bíblia, ela é atual, sempre atual. Ela sempre apontou que existe e o que ia existir. O passado, o presente e o futuro, a Bíblia, ela está atualizadíssima. Em qualquer época, em qualquer cultura, ela faz todo sentido. Que Bíblia que é que eu estou usando aqui? Estou usando a King James 1611. Vai aparecer para vocês aí ao contrário, mas vou colocar a imagem dela aqui. A minha é essa, preto e marrom, tá? Olha o tamanho da menina, é grande. Pensa numa Bíblia que você vai ter muitas notas, tá vendo? Essa parte em amarelo aqui, ó, não é Bíblia, tá? Isso aqui são notas de estudo, tá? A Bíblia por si mesmo, ela é aqui, ó, branquinha, tá? A parte de cima é a Bíblia, a parte de baixo aqui dessa divisão, quero ver se vocês conseguem ver, ó, daqui para baixo. A divisão é notas de estudo. Também tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de mostrar e apresentar. Vocês conseguem ver aí que existe diferença de cor nas letras? Aqui, ó, é que ela é pesadona para segurar, tá vendo aqui, ó, em vermelho, e outras partes está escrito em preto. Irmãos, em vermelho é quando está Deus falando na primeira pessoa, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus falando na primeira pessoa. Aí você tem separado já em vermelho. A Bíblia é carregada de estudo, de conteúdos. Esta Bíblia é a 1611 com estudos Holman. Maravilhosa Bíblia. Eu vou deixar aqui embaixo, se você gosta do meu trabalho, tem comunhão com o meu conteúdo, nós temos uma parceria com uma livraria, a El Shaddai. É o segundo item que eu estou apresentando aqui. Vou deixar 2 links abaixo na descrição e também vai ficar no primeiro comentário fixado. Vai ter esta cor de Bíblia e a Bíblia em preto, caso você não goste, né? Tem gente que prefere a preta, então vou deixar os 2 links ali para vocês. Se vocês querem ajudar o canal, fortaleça o nosso parceiro, ajude o canal para que possamos continuar trabalhando e trazer conteúdos aqui também. E essa recomendação eu faço quando você tiver em posse esta Bíblia, você vai me agradecer. É muita coisa, se você gastar um tempinho para ler, um pouquinho por dia, você não tem ideia o tanto que você vai crescer espiritualmente. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.